Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: qual é a diferença com lei e sem lei? Será que tem alguma diferença? Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, fica comigo até o final, vamos junto. Antes de mais nada, né, querido, não deixe de se inscrever aí no canal, é rápido e fácil. Você vai clicar aí no botão inscrever-me e pronto, já vai estar inscrito. Eu recomendo também ainda clicar no sininho. Clicando no sininho, você é notificado aí a cada vídeo novo, cada postagem nova que a gente está colocando aqui. Ajude também o nosso canal, você pode ajudar curtindo, comentando, compartilhando. O próprio YouTube já vai nos seus algoritmos indicando, né, mostrando uma posição mais avançada. Quanto mais curtida e comentário e compartilhamento, o YouTube vai colocando na posição avançada na hora que você pesquisa sobre determinados assuntos, né? Então isso ajuda bastante outras pessoas também a estarem vendo o nosso canal. E outra maneira também de você estar ajudando o nosso canal, clicando no primeiro link da descrição que tem aqui, ou no link da bio, tanto do YouTube, do Instagram, do Facebook, vai aparecer esses livros, que a capinha deles estão aparecendo aqui, e ao adquirir o livro você também está ajudando aí o nosso ministério, contribuindo com o nosso canal e fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe. A gente procura sempre ter aqui uma posição coerente, sem entrar muito em determinadas polêmicas, embora em alguns assuntos seja inevitável, né, a gente acabar tendo que tocar em algumas posições, mas o nosso objetivo é expor o que a palavra diz e às vezes, né, algumas heresias que acabam ficando muito famosas, a gente acaba sendo meio que obrigado, né, a ter que esclarecê-las aqui no canal, mas sempre com o objetivo de mostrar uma posição coerente com as escrituras, com o que disse o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre prezando por mostrar princípios e valores, porque a Bíblia, mais do que leis e regras e história, embora ela contém história, ela contém leis, ela contém regras, mas mais do que isso, em cada história, em cada lei, em cada regra, em cada personagem, existem princípios que a Bíblia faz questão de enfatizar. Então, a gente está aqui para tentar, porque se você se baseia num princípio, aquele princípio ele é imutável e com certeza vai ser útil para toda a tua vida. Tá certo? Então vamos lá? O texto desse vídeo é Romanos, capítulo 2, o versículo de número 12. Romanos 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Até o versículo 16, que é um texto que é complicado, as próprias palavras de Paulo, às vezes eu sei que não são fáceis de serem compreendidas, por isso esses vídeos aqui eles são muito úteis para que você possa ter uma reflexão maior. Embora a gente vá se despender aqui um pouco mais de tempo do que em vídeos anteriores, aí, na maioria dos vídeos, a gente vai ter que ser obrigado a dedicar um pouco mais de tempo, mas é fundamental para que você tenha uma compreensão do que realmente diz o texto, porque às vezes pela dificuldade do texto, né, e a própria dificuldade de expor o assunto, né, eu vejo isso, Paulo, tendo essa grande dificuldade em expor o assunto. Como que eu vou colocar esse assunto? E a gente já viu aqui diante de polêmicas que já aconteciam, a gente viu aqui um pouco do lado dos judeus, que a gente já falou em outros vídeos, explicou melhor, assista os vídeos anteriores aí a partir do versículo 5, que a gente fala isso mais detalhadamente, mas os judeus, eles achavam que pelo fato de serem descendentes de Abraão, pelo sangue, eles poderiam fazer o que quisessem, né? Eles poderiam fazer o mal que quisessem, viver uma vida promíscua, uma vida de roubalheira, uma vida adúltera, enfim, eles poderiam viver uma vida completamente fora dos padrões e dos princípios bíblicos, que ainda assim iriam para o céu. É como muita gente hoje, que às vezes se abraça no conceito de que salvação não se perde, e a pessoa pensa que porque levantou a mão lá atrás já está salvo, e por causa disso ela pode fazer o que quiser, que ela não vai perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se eu levantei a mão lá atrás, isso significa que eu posso fazer o que quiser, eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso viver na fornicação, eu posso viver na promiscuidade, eu posso viver na lascívia, na prostituição. Hoje em dia tem aquelas prostituições revestidas, né, de não ter nada a ver, né, aquela coisa de uma fotinha, né, de biquíni para receber uma curtida, né, uma fotinha mais sensual para receber uma curtida. Isso são métodos modernos de prostituição, né, de você vender o corpo, não em troca de dinheiro, mas em troca de curtida, em troca de alcance, de seguidores nas redes sociais. Isso satisfaz e é uma forma de prostituição, é uma prostituição pós-moderna, né, que a gente pode dizer assim. E aí tem muita gente que, porque levantou a mão num culto na igreja, ele acha que o nome dele foi escrito no livro da vida e ele pode, a partir dali, fazer o que quiser. Esse era o pensamento dos judeus. Por outro lado, a gente vai ver aqui qual era o pensamento dos gentios.
Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai observar aqui, que a gente precisa entender, é que Paulo, ele não escreveu essa carta aos Romanos, como muita gente pensa, sentado numa mesa de escritório e ali tranquilo. Não. Vamos dar uma olhada em Romanos 16, versículo 22. Romanos 16, versículo 22 vai falar assim: Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ora, foi Tércio que escreveu. Então, o que a gente chega à conclusão? Paulo não estava sentado escrevendo. Paulo estava caminhando, saindo para pregar e editava um trecho, Tércio ia lá, escrevia, guardava. Daqui a pouco, daqui a algumas horas, ou no dia seguinte, Paulo ia lá, ó, Tércio, escreve isso daí, olha, vamos botar isso daí também, escreve isso para ele. Aí daqui a pouco, parava um pouco, alguém vinha, trazia uma outra notícia, Tércio, escreve isso aí. Então, não foi uma coisa que ele sentou numa mesa de escritório e saiu escrevendo a carta do início ao fim. Não foi. Ele foi ditando para um amigo, no meio ali dos seus afazeres, naquela correria do dia a dia, nem sempre trechos muito longos de uma única vez, talvez pincelados, cortados. Então, isso a gente precisa ter em mente, porque às vezes a gente tem uma ideia de que o Paulo estava sentado, escrevendo no computador, ouvindo uma musiquinha, né, um sonzinho do Spotify. Não tem nada disso. Então, a gente precisa ter a nossa mente voltada para qual era a realidade de Paulo, para que a gente possa ter uma compreensão de como foi escrever essa carta. Por que eu estou falando isso? Porque você pega aí o final do versículo 13, ele vai emendar quase no versículo 16, ou seja, o 14 e o 15, se você reparar bem e ler do 12 ao 16, você vai reparar que o 14 e 15 é como se fosse um parêntese, um grande parêntese. Do 13, ele emenda ali o 16. E a gente vai ter que ver aqui versículo por versículo. Por isso, a grande dificuldade, por isso é muito importante que você não perca também os próximos vídeos, pelo menos do 12 aí até o 16. Segunda coisa que a gente precisa observar é que os judeus achavam que estavam livres da condição da condenação eterna, né, livres de ir para o inferno, porque eram descendentes de Abraão pelo sangue. Mas e os gentios? Os gentios, eles acabavam pensando do seguinte: é correto unicamente que Deus condenasse os judeus que têm a lei e deveriam conhecê-la muito bem. Mas nós, os gentios, com segurança, nos livraremos totalmente do juízo, porque não tivemos a oportunidade de conhecer a lei e não conhecemos nada melhor. Estão entendendo? Então, se os judeus achavam que não iriam para o inferno, porque eram descendentes de Abraão pelo sangue, porque eram descendentes ali de Moisés, porque tinham recebido a lei e pudesse fazer o que quisesse, que ainda assim seriam salvos, por outro lado, os gentios eles pensavam o seguinte: nós nem recebemos a lei, não temos obrigação. Jesus disse: a quem mais é dado, mais é cobrado. Se para nós não foi dado nada, não vai ser cobrado nada, então nós também podemos fazer o que quiser, que também levantamos a mão, dizemos que recebemos Jesus e pronto, podemos fazer o que quiser, que também não vamos para o inferno. Estão entendendo? Então todos os dois lados viviam nesse conflito, todos os dois achando que poderiam viver de qualquer jeito, poderiam viver uma vida totalmente libertina, totalmente com roubos, com fofoca, com mentira, com lascívia, com promiscuidade, com prostituição, com adultérios, e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não é isso que a Bíblia diz, e Paulo ele vai ter todo esse trabalho para tentar explicar. É por isso que ele vai dizer, olha, os que pecaram sem lei, ou seja, existe pecado mesmo para aqueles que não têm lei. Então, quando ele está dizendo, os que pecaram sem lei perecerão, significa que mesmo não conhecendo a lei, isso não isenta de entender que determinadas coisas são pecado. Quando Deus colocou nos 10 mandamentos, não roubarás, o ser humano, de uma maneira geral, já nasceu com esse sentimento de propriedade. Então, a proteção à propriedade, ela é algo intrínseco no ser humano e é algo colocado por Deus. Eu vivi, eu começo a existir, eu começo a fazer minha casa. Uma criança, por exemplo, ela começa a fazer ali uma brincadeira, uma mini cidadezinha onde ela tá brincando, e de repente, se uma outra criança entra ali sem a permissão dela ou sem que ela chame, ela já começa a chorar, ela já começa a reclamar. Por quê? Porque ela está naquele sentido ali de propriedade. O próprio cachorro, o instinto de um cachorro é a proteção ali do seu ambiente em torno do lugar onde ele come, onde ele é alimentado. Então ele tem aquele instinto natural de proteger. Por quê? Porque isso é intrínseco ao ser humano, a proteção da propriedade. Então, independente de haver uma lei não roubarás, mesmo sem lei, a gente sabe que roubar é pecado. Então, se você se dedica a uma esposa, você conhece, e mesmo que você não conhece lei, você fica chateado de uma infidelidade, seja da esposa com o marido, do marido com a esposa. Isso gera uma tristeza. Por quê? Porque no nosso coração já está intrínseco essa noção do que realmente é pecado, mesmo sem conhecer a lei. Então, o conceito de pecado, ele não está preso somente ao conceito de
ter recebido a lei. Então, por isso, Paulo vai estabelecer até o versículo 16 dois grandes princípios. Então, existem dois grandes princípios que a gente vai estabelecer. O primeiro princípio é: o homem será julgado pelo que teve oportunidade de conhecer. Beleza, então, diante daquilo que ele teve oportunidade, diante daquilo que a vida lhe ofereceu, ele vai ser julgado. E o segundo princípio: os que não conheciam a lei tinham uma lei natural em seu coração. Vamos ver esses dois princípios um pouco mais de detalhe. O primeiro princípio: o homem será julgado pelo que teve oportunidade de conhecer. Se conheceu a lei, será julgado como quem conheceu a lei. Se não conheceu a lei, será julgado como quem não conheceu a lei. Deus, ele é justo. A gente não pode esquecer dessa questão. Deus é justo. E a gente já viu no versículo 11 que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que acontece com as pessoas que viveram no mundo antes da vinda de Jesus. E aquelas pessoas que existiam, não digo nem antes da vinda de Jesus, mas até a ressurreição de Jesus. Porque, na verdade, o Novo Testamento ele começa na ressurreição de Jesus. Ali começa um novo tempo. Mas a era cristã, digamos assim, ela tem dois marcos importantes: a ressurreição de Cristo e a descida do Espírito Santo. São dois pontos ali que impulsionam e que, a partir dali, a gente começa a contar esse tempo da era cristã, a partir desses dois episódios. Então, se ele não conheceu a lei, ele será julgado como quem não conheceu a lei. Se tiver sido fiel ao mais elevado grau que conheceu, Deus não quer nem pode lhe pedir nada mais. Então, a resposta cristã é que o homem será julgado pela sua fidelidade ao mais elevado que foi possível conhecer. Então, dentro daquilo que conheceu, qual o grau de fidelidade, qual o grau de obediência, qual o grau ali de dedicação que fez o homem ser fiel de acordo com aquilo que ele conheceu e que, conforme o que ele conheceu, o que é compatível com a lei. Porque ele não conheceu a lei, mas muita gente, mesmo não conhecendo a lei, pratica as coisas como se tivesse conhecido a lei. Ele sabe que não é correto roubar, não é correto ser infiel, não é correto trair, ser desleal. Ele sabe, mesmo sem conhecer as leis de Moisés, ele fala: não, mas isso aí, tanto quando Jesus chega para o jovem rico e fala: conhece os mandamentos? E não, isso daí eu cumpro ali a risca. Muita gente você vai encontrar, vai querer falar de Jesus Cristo, e você fala: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Não, isso daí tudo eu faço a risca, dentro daquele âmbito terreno, horizontal. Mas aí falta apenas a ligação com Deus. E o segundo princípio, Paulo continua dizendo que até aqueles que não conheciam a lei escrita tinham uma lei natural em seus corações. A enciclopédia Barclay vai dizer o seguinte: poderíamos chamá-la conhecimento instintivo do bem e do mal. Os estoicos diziam que no universo operam certas leis que o homem quebranta para o seu próprio risco. As leis da saúde, a lei moral, as leis que governam a vida e a subsistência. Os estoicos chamavam a estas leis physis, que significa natureza, e insistiam com os homens a viver cataphysin, ou seja, de acordo com a natureza. O argumento de Paulo é que na própria natureza do homem está implantado um conhecimento inato, inerente e instintivo do que deve fazer. Os gregos teriam estado de acordo com isto. Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer: os homens ilustrados e de mente livre se comportarão como aqueles que são lei para si mesmo. Plutarco, ele pergunta: quem governará o governador? E responde: a lei, a rainha de todos os mortais e imortais, como a chamou Píndaro, que não está escrita em rolos de papiro ou tábuas de madeira, mas em sua própria razão dentro da alma, que mora perpetuamente com ele e o protege e nunca deixa sua alma privada de orientação. Então, Paulo via o mundo dividido em duas classes de pessoas. Via os judeus com a sua lei dada diretamente por Deus e posta por escrito para que todos pudessem lê-la, e via as outras nações sem essa lei escrita, mas com um conhecimento instintivo do bem e o mal, implantado por Deus em seus corações. Nenhuma podia pretender ser excetuada do juízo. Os judeus não podiam pretender uma isenção por ter um lugar especial no plano de Deus. Os gentios não podiam pretender uma isenção por nunca ter recebido a lei escrita. Os judeus seriam julgados como aqueles que tinham conhecido a lei. Os gentios seriam julgados como aqueles que, embora não tinham uma lei escrita, tinham, entretanto, uma consciência dada por Deus. Deus julgará o homem de acordo ao que conhece e tem a oportunidade de conhecer. Se você assistir os vídeos do pastor Luciano Subirá e do Abe Uber, eles falam muito sobre o Espírito Santo falando com a gente. E muitos pensamentos nossos, muitos sentimentos que vêm assim de repente, poxa, sentindo no meu coração o desejo de fazer isso,
Em muitas situações, são o Espírito Santo falando com a gente. Mesmo sem conhecer a lei, o Espírito Santo nos dá orientação do que fazer, o que não fazer, do que é certo, o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E por último, querido, esse trecho do versículo 12 ao 16, ele vai exatamente explicar o versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, do 12 ao 16, Paulo vai destrinchar o versículo 11. Se o versículo 11 era uma espécie de síntese do que foi falado antes, Paulo, a partir do versículo 12, ele vai então destrinchar essa síntese, né? E aí ele vai esmiuçar, explicando e tirando exatamente as dúvidas. Olha, tanto para os que não conheceram a lei, quanto os que conhecem a lei, existe a noção de pecado e o conceito de pecado para os dois. Uns porque conhecem a lei e sabem o que está escrito. Outros porque o próprio Espírito Santo traz a orientação e coloca no coração a noção de certo e errado, a noção de princípios, a noção de valores. Esses valores eles são construídos e o próprio coração do homem ele entende esses valores. Então é isso que Paulo está colocando aqui no versículo 12. Não deixe de assistir até o versículo 16. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.